amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus. Glória a Deus. Aleluias. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Por quê? Como Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor não tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus, Senhor, aleluias. Deus é magnífico. Aleluia. Palavra amor, uma palavra muito usada, uma palavra muito usada nos dias atuais, uma palavra muito usada por nós também. Nós amamos, aqui a palavra do Senhor vem nos dizendo que nós devemos amar uns aos outros, é um mandamento que o Senhor nos deixou. Mandamento, ele não é sentimento, porque a Bíblia vem nos falando também que maridos, amei a vossa mulher. E não falar, marido ame a sua esposa, ou esposo ame a sua esposa, porque o lugar de esposo e de esposa está no lugar de noivado e de um compromisso, mas o lugar de marido e mulher é outro patamar. Já foi feita essa aliança, e aí é nós e Jesus no barco. Exaltado o nome do Senhor. Nós temos que começar a entender que sem o amor de Deus para todos, ele é tão grande, irmão. Porque o amor de Deus, ele vem nos ensinando que não é porque eu mereço que ele me ama. Não, eu não mereço que ele me ama. Mesmo assim, ele me ama do jeito que eu sou, do jeito que eu falo, do jeito que eu ando, do jeito que ele me ama. É um amor incondicional, o amor de Deus. O amor de Deus, ele não escolhe estatura, ele não escolhe, aleluia, feição, ele não escolhe se você é bonito, se você é feio, é verdade, se você Jesus. Se você é alto. O amor do Senhor, ele olha para você, não como eu vejo, ele olha para você com outro olhar, ele olha para você lá na frente, porque ele já fez uma história sobre você. Quando você estava no centro da tua mãe, sendo entrelaçado por Jesus, quando você estava no ventre da tua mãe sendo formado, Jesus já te amava. Exaltado, então não fui eu que amei a Deus primeiro, Deus amou a mim primeiro. Exaltado, então, o amor de Deus, aleluia, é para nós, exaltado nesse dia de hoje. Deus fala assim, ó, quem ama conhece a Deus. Eu não posso falar, irmão, que eu amo meu irmão se dentro de mim tem ódio. Eu não posso falar, como diz aqui o vídeo, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, não é o que fala, é a palavra. João capítulo 4, aqui na onde nós lemos no versículo 20, vai falar assim, ó, se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois quem
não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus. Ele nos deu este mandamento, irmão. Então, amor não é lugar de sentimento, é um lugar de um mandamento do Senhor. É uma decisão, é um livre-arbítrio que eu tenho, irmão. Eu decido se eu amo, se eu odeio. Hoje em dia a gente vê muitas coisas na internet, casais que se mostram perfeitos. Eu te amo. Ele fala a ela e ela fala para ele, eu te amo. Mas a gente conhece muitas pessoas da internet na vida real e a gente sabe que isso não condiz com a realidade. Mas lá na internet todo mundo pode falar o que quiser, sem quem quer. Senhor, mas nós sabemos, irmão, exaltado, que o amor de Deus, ele vai além do meio do seu amor. A Bíblia vem nos dizendo, exaltado o nome do Senhor, que Deus prova o seu amor comigo e para você, lá em Romanos 5, no capítulo 5, no versículo 8, que diz assim, mas o Senhor prova o seu amor por Deus, irmão, deu Jesus Cristo para morrer por mim e para você. Exaltado, ainda nós éramos pecadores, irmão, nós nem tínhamos nascido na época que Jesus foi lá, morreu na cruz por mim e por você. Isso é um amor incondicional, é um amor, irmão, que ele não te cobra. Esse é um amor, que ele é gerado em mim e em você de uma forma tão sobrenatural que excede entendimento. Exaltado o nome do Senhor. O amor de Deus, ele está sobre a humanidade, mas a humanidade se fez inimigos de Deus. Exaltado o nome do Senhor. A humanidade se fez inimigo de Deus quando virou as costas para Deus, mas o Senhor ainda continua no lugar de um Pai amoroso. Exaltado o nome do Senhor. Independente do que, irmão, a humanidade faz para Deus, que a Bíblia vai nos dizer que Deus, ele ama, irmão, o pecador, mas abomina o pecado. Jesus ama, irmão, a todos nós. Jesus ama aquele que maltrata, Jesus ama aquele que mata, Jesus ama a todos nós, irmão. Jesus ama toda a humanidade em si. Ele só não se agrada do nosso pecado, da iniquidade. Por isso que a iniquidade tem entrado no mundo da maneira que está, irmão. O amor de muitos está se esfriando, como diz a palavra. O amor de muitos tem se esfriado, mas nós não fazemos parte dos muitos. Nós ainda somos os remanescentes. Senhor, que lutamos, irmão, a todo dia para manter o amor de Deus vivo em nós. Porque se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho amor em mim. Mas se eu não tenho, irmão, eu se torno mentiroso. Exaltado o Senhor. Exaltado o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor, aleluia, lá aqui em Jó, no capítulo 14, que o Brian leu, vai nos falar de uma árvore cortada. A árvore cortada, irmão, ela mesmo lá na beira lá do ribeiro, aleluia, ela ainda vai dar, ela vai germinando devagarinho, ela vai crescendo, tem vida. Mas o ser humano, como diz mais para frente, lá nos versículos que o Brian leu, vai dizer que o ser humano não, irmãos. Quando ele morrer, acabou. Não tem mais jeito de voltar. Exaltado o nome do Senhor. Ainda há esperança para a árvore cortada. Ainda há esperança para mim e para você, irmão. Glória a Deus, aleluia. Somos geradores de amor para essa geração perversa. Exaltado o nome do Senhor. Como tem sido, aleluia, a minha vida, irmão, é amor com o meu próximo. Aleluia, eu me torno aqui, aleluia, que ama, aleluia, conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. Foi assim que Deus se manifestou no seu amor entre nós, enviando o seu único filho para que pudéssemos viver por meio dele. Isso consiste no amor. Exaltado o nosso. Às vezes a gente fala assim, mas eu amo todo mundo, mas ver uma pessoa passando fome não ajuda, ver uma pessoa necessitada não ajuda. Exaltado o nome do Senhor. Hoje lá em casa, eu vim para a igreja, eu estava estudando sobre o amor à tarde, aí parou um morador em situação de rua lá no meu portão e perguntou assim, eu estava varrendo lá o corredor, ele falou assim para mim assim, ô moça, você não tem nada para me dar, nenhuma reciclagem? Eu falei, meu filho, eu não tenho, porque de manhã
a gente põe para fora, né? Que hoje foi o dia do caminhão do lixeiro passar no recolhe. Então a gente coloca ao amanhecer. Então o pessoal que passa bem cedinho antes de você, que você está passando de noite, mas tem que passar de manhã, filho. Filho, tem que passar quinta-feira de manhã, porque aí você pega as reciclagens de manhã. Aí ele fez assim: a senhora não tem nada? Entra lá dentro da sua casa, vê se você não tem nada lá para me dar, uma panela velha, nada. Aí eu falei assim: se eu te der minhas panelas, eu vou cozinhar não nada. Aí, tem as panelas velhas. Aí eu falei assim para ele assim: eu não tenho, meu querido, eu não tenho. Aí ele fez assim: tá bom, então, obrigado. Quando ele saiu, eu fiquei assim pensando, sabe, irmãos? Qual é o amor que a gente tem por essas pessoas? Qual é o amor, irmãos, que a gente tem tido por essas pessoas? Será que eu tenho um amor mesmo quando eu paro numa lanchonete para comer, que só acontece diário comer, eu paro para comer, encosto um morador de rua e fico olhando a gente comendo? Que amor que eu tenho, irmãos, de olhar para ele com fome, comer meu lanche e ir embora. E o que sobrar eu jogo no lixo ainda. Aí ele vai lá, vai pegar o que eu quis para comer, sendo que eu podia, tanto aqui, né, irmão, que eu falo que eu tenho Deus dentro de mim, né, que eu sou serva de Deus, mas na hora que eu vejo um necessitado eu não ajudo. A gente não pode, irmão, ajudar a todos, mas eu posso fazer diferença na vida de uma pessoa. Glória a Deus. Na vida de uma pessoa eu posso ser a diferença. O que eu tenho feito, irmão, com esse amor que eu tenho dentro de mim? O que eu tenho feito com esse amor que eu falo que eu tenho diante de Deus, sendo uma cristã, exaltado, sendo um pequeno seguidor de Cristo, sendo aí discípulos de Jesus. Jesus nos ensinou sobre amor, irmão. Quando ele pega aquela mulher no ato, quando aqueles sacerdotes pegam aquelas mulheres lá, exaltado no ato de um adultério, ele vai colocar diante de Jesus. Jesus, ele continua lá escrevendo na terra, exaltado, continua escrevendo. Ele só diz uma palavra: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ele nos ensinou, irmão, aleluia, que o fato de ficarmos julgando as outras pessoas não conhece. E é de nós ficar julgando, né? Nossos irmãos, a gente julga por algumas coisas. Exaltado, uma pessoa, eu tenho orado muito para Deus mudar algo em mim. Exaltado, porque eu não gosto que você prega uma coisa e vive outra, sabe? Meu pai. Eu sou meio achada. É verdade. E às vezes eu critico muito sobre isso, porque se eu venho aqui falar de amor, irmão, porque eu tenho. E eu sei que às vezes eu tenho que suportar o meu irmão por amor a Cristo. Porque ninguém é obrigado, irmão, gostar de mim. Mas você tem que me suportar para entrar no céu. Senão você não vai no céu. Porque senão você vai me odiar. Exaltada, né? Muitos gostam da gente e muitos não gostam. Já chegaram para mim e falaram assim: eu não gosto de você, eu não gosto das suas mensagens, eu não gosto do seu jeito. Eu falei: mas você tem que me suportar, que nós vamos bater asa no céu junto. Glória! É uma decisão, irmão. Então o amor, ele não é sentimento, ele é uma decisão. É uma decisão que você toma, decisão de comportamento. Aleluia. A pessoa decide não gostar de você, tá tudo bem, irmão. Tá tudo bem ela não gostar do seu jeito. Você também não é obrigado a gostar dele de ninguém. Mas a gente se respeita. Exaltado é o nome do Senhor. O amor, ele é benigno. O amor, irmão, ele traz alegria. O amor, ele restaura. Exaltado, o amor te levanta. O amor, ele te abraça. O amor te aquece. Exaltado o amor, irmão. Exaltado o nome do Senhor. Aleluia. Ele faz com que as suas lágrimas sejam secadas. Amor, amor. Exaltado, palavra tão pequena. Exaltado o nome do Senhor. E hoje, muitos que têm falado sobre amor, exaltado, tem falado: eu amo o carro, eu amo a minha casa, eu amo meu filho, eu amo aquilo. Irmãos, isso aqui como vai falar lá em Salomão, vai falar, né? Olha, eu construí riqueza, eu construí templo, eu sou um homem dotado da maior sabedoria, mas tudo isso aqui é vaidade. De nada serve, irmãos. De nada servia para ele mais de 7.000 mulheres. Seria 1.000 noites para chegar na primeira. E ele chega num conceito de vida que ele fala: nada disso aqui importa. Nada disso aqui me traz mais alegria. O que ele tinha tanto amor, irmãos. Aleluia, que ele edificou ali o templo. Ele tinha tanto amor naquilo, mas chega um certo tempo, como acontece com a gente, irmão. A gente vai desanimando e já não vai tendo mais graça nas coisas. Exaltado, eu gostava muito de fazer bolo.
Gostava muito de fazer bolo. Fazia 10 bolos. Todo dia tinha bolo, né? Todo dia tinha bolo na minha casa, todo dia. Todo dia tinha bolo. Todo dia tinha pelo menos 10 bolos. Todo dia tinha bolo. Aí vai passando os tempos, o bolo vai se acabando, a gente vai ficando pronto. Aí a gente vê que são coisas que vai passando na nossa vida, mas o amor ele tem que ser permanente. E eu vejo tanto as pessoas falam que amam a Deus, mas não conseguem entrar numa igreja dentro. Eu vejo tanto que o povo fala que eu amo Deus, mas hoje não agradeceu a Ele pelo dia lindo que Ele nos deu. Exaltar, eu amo tanto a Deus, mas não tirou 5 minutos para pôr o joelho no chão e falar: Senhor, obrigado pelo alimento, pela roupa, pela minha saúde. Exaltar o nome do Senhor, aleluia. Lá no livro de Lucas, que a pastora leu aqui, lá no capítulo 1, no versículo 17, vai falar assim: para Deus nada é impossível. Para o nosso Deus nada é impossível. Ele pode transformar a minha vida, a tua vida, aleluia, da maneira que Ele quer, como fala lá em Jeremias 18, que a irmã Neide trouxe aqui no início do culto. A gente tem que estar ligado no que Deus está falando com a gente, irmão. Desce a casa do oleiro, desce a casa do oleiro, que eu vou mostrar para você, que eu sou aquele que pega, que quebra, exaltar e faça um vaso novo da maneira que eu quero. Que nós estamos orando, irmão, para a nossa família, exaltando, e a gente está vendo cada dia, parece que quanto mais a gente ora, a gente vê mais nossos filhos, a nossa família se afundando, irmãos. Mas Deus não olha como eu olho. Enquanto eu estou vendo se afundando cada vez mais, Deus fala assim: ó, eu estou trabalhando lá. Do meu jeito, do jeito dele, irmão. Deus nunca vai fazer do jeito que eu quero. Ele vai fazer sempre do jeito que Ele quer. Porque Ele é Deus amoroso. A palavra do Senhor fala que ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor está aperfeiçoado em nós. Falar de amor é algo muito estreito, exaltado no nome do Senhor, aleluia. Porque o amor ele tem que ser verdadeiro, exaltado no nome do Senhor. Eu amo a minha profissão, irmãos. Eu tenho 37 anos de cabeleireira e eu amo a minha profissão. Era algo que eu sempre quis ter. E um dia Deus usou uma pessoa e falou assim para mim: estica a sua mão. Eu estendi a mão e a irmã colocou a mão na minha mão e falou assim: o Senhor te deu um dom, te deu um talento, na verdade, te deu um talento. Qualquer tipo de cabelo que tu colocar a mão vai ter crescimento. Glória a Deus. E todo cabelo que eu corto, irmão, cresce muito. Glória a Deus. Cresce assim, Márcia, demasiadamente muito. Aí eu fico assim pensando assim para Jesus. Isso é coisa para Deus, né, irmão? Glória a Deus, Senhor. Então o Senhor deu talento para cada um de nós. Então nós somos umas pessoas dotadas de talento. Meu filho dá aula, mas eu não toco. E não tenho vontade de aprender. Então não é uma coisa que é para mim, eu acho bonito. Já tentei. Aí eu falei até, ele falou até esse dia para mim: mãe, você não quer tentar de novo? Eu não sei se quer tentar. Entendeu? Eu acho bonito quem dirige, mas eu nunca tive vontade. Então assim, são coisas que eu tenho vontade. Eu gosto de cortar cabelo. Meu negócio do cabelo. Então, o Senhor nos deu, e através disso, o que a gente faz, irmão? Através da nossa profissão, a gente abençoa vidas. Porque através da minha profissão, irmãos, eu já peguei pessoas na rua, eu levei para minha casa e dei um banho total, unha, cabelo, sobrancelha, tudinho que a pessoa precisava, irmão. Gratuito, sem cobrar. Eu era meramente abençoada. Quando eu usava aquilo que Deus me deu em amor para o próximo. Exatamente, porque tudo que nós temos, irmão, não é nosso. Foi Deus que nos deu, Deus nos emprestou. Exaltado, nem todos vão ter riqueza nessa terra, porque o Senhor conhece o nosso coração. Exaltado, tem gente que é rico, irmão, e ajuda um monte de pessoas. Tem gente que é rico e não ajuda. Não é assim? Então, não está ligado a isso, está ligado a uma decisão de comportamento. Exaltado é o nome do Senhor, aleluia. E sabemos, sim, aqui em Colossenses, que também foi lido aqui, que a Juliana falou, do capítulo 3, do versículo 23 e 24: tudo que fizerem, fazem de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Esse versículo é um versículo interessante. Aqui está falando de uns servos que trabalhavam para o Senhor. Eles trabalhavam lá no campo,
E um dia eles começaram a fazer alguns comentários. E aí o Senhor veio falar para ele, faça para ele, para o homem, como se fosse para mim. Olha que lindo, irmãos. Se tudo que a gente fizéssemos com excelência, como se fosse para Deus, exaltado o mundo seria tão melhor, né, irmão? Mas nós estamos caminhando para o final. Exaltado o nome de Jesus, irmão, está às portas. E está acontecendo tantas coisas que cada dia nós temos um sinal. Quando nós estávamos vindo, né, Márcia, diante de um apagão que está tendo para lá, irmão, está tudo sem energia para lá. Está tudo no breu, irmão, tudo no breu, não tem energia para nada lá. E a gente, tanto que a gente estava ligando, irmão, para saber se aqui tinha energia. Porque na proposta não tem luz. Está tudo apagão. E eu estava olhando aquela situação do apagão e pensando assim: eita, Jesus. Só um pouquinho, só um pedaço sem energia, as pessoas ficam desesperadas. Desesperadas, irmãos. Pessoas que têm nossos comércios, que começam a perder as coisas, porque ficam sem refrigeração. É verdade. E a gente fica pensando, aí eu estava lá dentro do carro lá, pensando assim, estava conversando, né, pensando, mas Jesus, tem de misericórdia de nós. Pai. Porque é Bíblia, irmãos. Nós estamos vivendo os últimos dias dessa terra. E a gente está vendo os dias passando, né? Semana que vem já é novembro. Já. Né? Tem mais uma semana. Uma semana, irmão. Depois já é novembro, já estamos chegando aí perto do Natal, final de ano. E as pessoas estão muito preocupadas com o que vai comer lá, irmão. No Natal, não sabe nem se vai estar vivo, não é assim? Mas já estão fazendo as preparações para o final de ano. Mas e o amor por aquele, irmão, que não tem nem o que comer no dia de hoje, mas já estão preocupados lá na frente, exaltado o nome do Senhor. O amor, irmão, ele é um algo tão grande que a gente tem que manifestar todos os dias da nossa vida. Exaltado, eu fico muito feliz quando alguém me liga lá e pede alguma coisa. Eu já fiz muita obra social na casa de Deus. As pessoas ligavam para falar assim: eu estou precisando de o Samarruti me ajuda aí, estou precisando de um pouco de arroz. Não precisa não. Ah, mas você não pode só arroz, você precisa de um arroz, uma carne assim. A gente fazia um movimento rapidinho, irmãos. Eu conseguia a cesta básica e para levar, e dava para quem tinha carro, leva lá nesse endereço aqui, a pessoa está precisando. A gente fazia isso por amor. É por amor, irmão, por amor aos nossos irmãos. Exaltar, orar pelos outros, vamos nos ajudar. Em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Essas portas estão abertas, irmão. Muitos não valorizam a casa de Deus aberta. É verdade, mas já está chegando o tempo em que a perseguição chegará também no Brasil. Exaltarei onde muitos servos serão fechados. Aí vem aquela palavra: guardar, e a palavra do Senhor aqui, ó, dentro do teu coração, irmão. Aleluia, guarda dentro do teu coração, porque vai chegar um dia que você não vai poder mais carregar a Bíblia. Exaltado, falar de Jesus vai ter que estar dentro de você. Você tem que conhecer versículos bíblicos, gravar, guardar na tábua do teu coração. E por amor, irmão, por amor à alma, por amor a Cristo, a gente ainda vai falar de Jesus. Espero que sim, eu. Exaltado o nome do Senhor, aleluia. Então o amor, sabemos que o amor, irmão, aleluia, tem que ser permanente. Exaltado é o nome do Senhor, porque nós somos testemunhas, irmão, de Deus. Nós somos testemunhas de Jesus. Aleluia. Quando a Márcia veio aqui falar sobre a mãe dela, irmão, exaltado, a gente conhece a Francisca, né? Ela é também testemunha de Jeová. E quando a gente chega lá, e a gente tem que falar assim: vai com Deus. Aí ela olha assim, né? E fala assim: vai com Deus Jeová. Aí eu falei assim: eu vou começar a falar vai com Deus Jeová também. Falei pra ela, né? Aí ela falou: sabe por quê? Porque quando você manda a pessoa ir com Deus, que Deus você está mandando ela lá? Que Deus você está mandando ela ir junto? Aí eu falei: né? Deus Jeová até é bonitinho, né? Eu falei: é bonitinho. A gente não briga por causa disso, né, irmão? Eu sou evangélica, né? A gente não debate sobre isso, porque não é sobre religiosidade, né? A gente conhece o caminho da verdade, a gente sabe que o paraíso não vai ser na terra, todas essas coisas. Sabe que tem um lugar preparado para nós, porque Jesus falou que ele foi, mas ele foi preparar um lugar para mim e para você. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Exaltado que o amor de Cristo, irmão, seja crescente em mim, seja crescente dentro de você. Assim como conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus, ele é amor.
Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Se eu permaneço em Deus, o amor de Deus está em mim. Se eu me torno, aleluia, inimigo de Deus, aleluia, o amor de Deus não está mais em mim. Dessa forma, esse amor será sempre aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo, irmão, a gente tenha a confiança de saber que tudo foi feito por amor. Aleluia! Glória a Deus. Por amor que o Senhor teve, irmão, por nós. Deus, ele deu o Filho dele para morrer por mim e para você antes de nós existir. A gente nem existia, irmão, mas a gente já era um projeto no coração de Deus. Exaltado, nós já nascemos numa carne pecaminosa. Nós já fomos gerados do pecado por Adão e Eva. Nós já viemos numa carne pecaminosa, irmãos. E por amor a mim, por amor a você, Ele morreu naquela cruz. Glória a Deus, Senhor, e como Ele sofreu. Eu acho que filme de Obrigada, Jesus. Passa um dia para a humanidade entender, irmão, o sofrimento que Jesus sofreu por mim. Exatamente, não fazer menção só um dia, uma vez no mês, como a gente faz no dia da ceia, que traz em memória o sofrimento de Cristo. O sofrimento de Jesus é todo dia. A gente tem que parar e pensar: nossa, Jesus sofreu tanto por mim, eu vou tentar ser melhor. Exaltado cada dia. O amor, aleluia, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Exaltado é o nome do Senhor. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se eu tenho medo, irmão, não medo das coisas, porque a gente é um povo dotado de medo. Eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de um dia ter que ficar tomando comprimido, porque eu não engulo esse negócio chamado comprimido. Eu tomo injeção, mas eu não quero comprimido. Mastiga. E aí a gente é dotado de medo. A gente tem medo de ser assaltado, a gente tem medo daquilo, a gente tem medo, a gente tem medo. Exaltado o nome do Senhor, mas a palavra fala, aleluia, que se eu tiver Deus em mim, mesmo com medo, exaltado o nome do Senhor, eu ainda serei aperfeiçoado em amor, irmãos. Às vezes nós temos medo de falar de amor de Cristo para o vizinho, porque ele é muito ignorante. Meu vizinho chegou esses dias, eu estava lá fora tomando sol. Eu vim nessa noite porque eu tenho um compromisso com Deus. A quinta-feira que eu não venho é porque eu vi isso fora. Então também não dá para mim estar aqui. Mas a gente ama a obra do Senhor. Não importa como. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Deus se cumprir a promessa. Glória a Deus, aleluia. Mas enquanto as pessoas não entenderam, irmão, que quando elas abriram o coração com amor a Deus, o céu tem que ser mais pregado, o amor a Deus. É muito bom a gente ouvir palavras, aleluia, que o Senhor está te dando, que o Senhor vai fazer na sua vida, mas também nós temos que falar sobre o amor, que o amor, irmão, ele traz as almas para a igreja, o amor, exaltado o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Exaltado o nome do Senhor, aleluia. E o Senhor, ele é muito bom, amém, irmãos? Que essa palavra aí fica no coração de vocês. E este, irmão, depois vocês lêem lá, o João 1:21. Ele nos deu esse mandamento, irmãos: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E está mais perto de nós somos vocês, nossos irmãos da fé. Aleluia, porque todos nós somos irmãos, né, diante do Senhor, amém? Vamos adorar a Deus, Ju?